1 minuto, 40 minutos, tá bom? Tá bom, né? Bom, mais ou menos esse tempo. 2 horas, vamos lá, vamos deixar, né? Deixa eu te falar, exatamente. E é muito bom poder falar sobre família. Estamos falando sobre família, né? O tema da nossa campanha é como edificar uns aos outros dentro da família. Como eu posso edificar a minha família, como você pode edificar a sua família. E vamos falar aqui a verdade, já foi dito várias vezes, viver em família é fácil, é ou não é? Sabemos disso, né? Né, irmã? Viver, aguentar o maridão é fácil, né? Ele não dá trabalho nenhum, ele não é teimoso em nada do que ele faz, ele nunca tem a razão, né? Tá tudo simples, né? É muito simples viver em família, né? Irmãozão, é fácil, né, aguentar a primeira dama em casa, né? É muito simples. Elas são... É exatamente... Esse é o conceito. Sim. Na minha vida, eu decidi ser feliz e não ter razão. Então, hoje eu sou feliz. Não tenho mais razão. Então, é muito simples, né? Viver em família, com a esposa. Elas têm razão o tempo todo, né? Elas já acordam todas lindas e maravilhosas, loiras. As irmãs são maravilhosas. E que bom que é assim. Educar os filhos também é uma tarefa muito simples, né? Eles não acordam durante a noite, eles não são teimosos, eles já nascem assim preparados na cabeça deles. E já estão preparados para o mundo, né? Eles vão crescendo um pouquinho e já acham que a coisa está no nível deles, já sabem de tudo, né? Então conviver em família é muito simples, é muito fácil. Não acontece nada, tudo vai muito bem, né? Só que não. Viver em família nos traz muitos desafios. E nós precisamos ser muito práticos, às vezes enérgicos, às vezes amorosos. E Deus precisa nos dar sabedoria para lidarmos com tudo isso. Que o Espírito Santo de Deus te dê sabedoria. Que Ele possa abençoar a tua vida, para você ser um canal de bênção lá. O nosso texto base é Romanos 14, 19. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos 14, 19. Eu vou pedir aos irmãos, com autorização aqui do pastor Cláudio, vamos ficar de pé, vamos ver esse texto em pé, em reverência à palavra do nosso Deus. Romanos 14, 19. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. Portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. Portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. Vamos orar. Pai Santo, obrigado pela Tua palavra. Fala ao nosso coração, ensina-nos a Tua vontade. Que o Senhor Deus possa trazer a Tua revelação sobre as nossas vidas. Ensina-nos, corrige, consola, restaura. Todas as nossas ansiedades nós lançamos sobre o Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Tudo o que precisamos, eu creio, o Senhor já nos deu em Cristo Jesus. E nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Se assente aí, meu irmão. A palavra que nós usamos aqui, edificar, ela tem um significado, que literalmente é o ato de construir ou edificar. Metaforicamente, frequentemente usado no Novo Testamento para se referir crescimento e desenvolvimento espiritual dos crentes. Aqui eu quero frisar algo, que Deus fez a sua família para ela dar certo. O pastor Pina pregou lá na Ponte Rasa hoje, e ele disse que Deus não chama ninguém para tragédia. Vai dar tudo errado na vida do fulano. Isso é mentira do diabo. Deus chamou a sua família para dar certo. Vocês ouviram o testemunho do bispo Rony? Ele foi o primeiro. E deu certo o projeto de Deus. Porque Deus chamou a pessoa certa, edificou a pessoa certa, e foi ali, trazendo cada um após o outro. Eu vi a família do irmão aqui que iniciou o culto. Sucesso. Os filhos na presença do Senhor.
A família na presença do Senhor. Tem que dar certo. É para dar certo. Deus, Ele gosta do casamento, irmãos. Se tem uma pessoa que gosta de casamento, é Jesus Cristo. Ele gosta da família. A mesma palavra, ela é uma união de duas palavras que significam construir e casa. Então é muito simples. Construir uma casa. Uma pergunta para os irmãos. Quem aqui vai edificar uma casa e começa pelo telhado? Ou já começa pintando as paredes? Uma casa não começa assim. Uma casa começa com alicerce, com base. Só que eu vou falar um negocinho para os irmãos. Normalmente, quando você vê um prédio como esse, ele está edificado em uma base, em alicerces. Só que ninguém está vendo. Não é visível. Dá trabalho e não é visível. Então, quando você estiver lá na sua família, você tem que entender que você tem a sua família não é para mostrar para os outros. Você tem a sua família para você viver ela. Não é para mostrar para os outros. É para você viver a harmonia de Deus. Sua família tem que ser uma bênção. Primeiro, dentro da sua casa. A família é bênção dentro de casa. Uma base bem alicerçada. Colunas bem profundas. Um alicerce. Então, você deve entender isso. Nós devemos entender essa questão. Que construir uma casa dá trabalho. Não vai ser do dia para a noite. Nós vivemos uma geração que quer tudo para amanhã. Mas a construção da família não é de um dia. É um dia, o outro dia, o outro dia. Como o Ricardo falou aqui, às vezes vai estar assim. Muitas vezes assim. E às vezes, irmãos, assim também. Porque a gente precisa trabalhar nela. Ela precisa trabalhar em nós. Olha o que a palavra de Deus fala. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Como pessoa, como cidadão, indivíduo, você tem uma opção. Você pode edificar sobre a rocha e sobre a areia também. Essa é a sua opção. Agora, a opção que você não tem é quando o vento e a chuva vier. Isso você não tem opção, porque vai vir. Mais cedo ou mais tarde você será provado. Sua família será provada. Vai bater um vento sobre a sua casa. Aonde você edificou? Sobre a palavra? O bispo Aguinaldo falou das redes. Ou sobre as redes? É ou não é? Você baseou a sua vida, a estrutura familiar, os seus, pela palavra, vivendo a palavra, ou levando a vida, como diz o outro lá, deixa a vida me levar. É uma decisão. Edifique a sua vida sobre a rocha, porque os ventos virão, a tempestade virá, mas se você estiver na rocha, você será bem-sucedido no nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida, você edificando a sua casa sobre a rocha. Sobre a rocha, meu irmão. Dia após dia. Isso é um exercício diário. É um exercício diário. Esse ano eu fiz... Se eu errar, me perdoem, me perdoa, 17 anos de casamento. Acertei, Ufa. Acertei. Ufa. Dei uma dentro. Então... aquele Silas que começou lá atrás, talvez ele não servisse mais hoje, O Silas precisa evoluir. O Silas precisa estar mais maduro. O Silas precisa entender que a questão da vida muda. As coisas vão mudando. O texto que nós lemos, o texto base em Romanos 19, Paulo está instruindo os crentes a buscar coisas que possam promover a paz e a edificação mútua. Ele está falando de fortalecimento, crescimento espiritual da comunidade cristã. A igreja, ela é formada por famílias. Você já viu aquela pessoa falando assim? Eu não gosto dessa igreja, só tem família. Então você vai para onde? A igreja é lugar de família. Jesus Cristo chamou um irmão, chamou outro irmão. Chamou um irmão, chamou outro irmão. E aí de vez em quando ele ia lá na casa deles.
Foi citado aqui a questão de Lázaro. Lázaro tinha as 2 irmãs. Jesus era amigo da família. A igreja é formada por famílias. E que bom que as famílias possam ser grandes na igreja. E unidas também. Muitas famílias na igreja trabalhando em prol da obra. Esta é a igreja. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Com certeza, quando nós analisamos as nossas vidas, nós podemos ver coisas que precisam ser tiradas. Amém? Fazendo uma autorreflexão, olhando para dentro. Você consegue enxergar alguma coisa que você tem que tirar da sua vida? Porque assim, irmãos, é muito fácil, né, o maridão olhar para a esposa e falar defeito A, B, C, D, e o cara vai na lista, né? É muito simples a mulher, a mãe dentro de casa olhar para o maridão e falar: vai faltar dedos nas mãos e nos pés para eu falar. É muito simples a gente enxergar o defeito do outro. Só que enxergar os nossos próprios problemas, irmãos, e aí? É muito simples você olhar para a casa do outro e falar: por que você não fez isso? É muito simples eu olhar para a casa do outro e falar: por que você não gastou o seu dinheiro desse jeito e não desse jeito? Mas a autoanálise, ela precisa ser profunda. Existem coisas em mim que eu preciso tirar, que estão atrapalhando o andamento da família. Sim ou não? Você consegue enxergar isso? Sim ou não? Pensando assim em seu coração, você consegue visualizar isso? Então começa a trabalhar isso na sua vida. Peça ao Espírito Santo que fale ao seu coração. Olha o que a palavra nos fala. Paulo ensinando a Timóteo: não despreze o dom de Deus que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos dos presbíteros. Medita nestas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. E aqui ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Um cego não pode guiar outro. Se você não está bem, você precisa de ajuda. Se você não está bem, você deve procurar ajuda para estar bem e poder ajudar ao outro. Amém? Porque muitas vezes, irmãos, no nosso contexto, o contexto cristão, a palavra desistir, ela não existe, né? Fracassar não existe. Perder, menos ainda. Mas muitas vezes, irmãos, a gente precisa cuidar da gente, para cuidar da nossa família. Tem cuidado de ti mesmo. Olha para a sua própria vida, porque você vai fazer a diferença na sua casa. Cuida de você mesmo. Falando ali com o pastor, antes de iniciar o culto, eu estava falando para ele assim, né? Puxando o saco do cara, né? É a época da psicologia. E nunca se falou tanto nesse tema. Porque as pessoas precisam. Sempre acontecia o que está acontecendo? Sim, estava aí. As pessoas precisam. Hoje temos um outro entendimento. E as pessoas estão precisando. Irmãos, o mundo é muito louco. Se eu achar que aqui nos meus 40 e poucos anos eu entendi o mundo, não entendi. O mundo é um triturador. O mundo está acabando com as pessoas. Jesus Cristo é a solução. Eu preciso estar bem. Preciso cuidar de mim, para poder cuidar dos outros. A família, ela deve acolher nesse sentido. A igreja precisa acolher. Nós estamos aqui para tratar da vida das pessoas. É ou não é, irmãos? Quantas pessoas não entram aqui completamente, né? Às vezes precisando, destruídas. E a igreja está aqui para ajudar. Só que se eu não estiver bem, eu não vou poder ajudar ninguém. Eu preciso cuidar de mim. Preciso ter o meu tempo. Preciso ser cuidado, ministrado pelo Senhor. Então, cuidado de ti mesmo. Cuidado com a palavra. Persevera nessas coisas. É o que Paulo falou para Timóteo. Jesus, ele disse algo aqui. Jesus disse-lhes: adverti, e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Uma coisa que pode
destruir as famílias são intrigas e confusões. Ou não? Ou toda a família aqui vai bem. Não tem nenhuma intriga na família, irmão. Não tem nenhuma tia fofoqueira, nenhum tio muito louco, né? O problema é quando nós somos assim. Quando eu sou fofoqueiro, eu sou intrigueiro, né? Fique atento. Você não deve trazer a intriga para dentro da sua casa. Irmãos, parece algo básico, né? Mas muitas pessoas vão na casa dos outros. Problemas familiares variados. Pega o problema lá, da intriga que está lá na outra casa. O que a pessoa faz? Às vezes de ir lá ajudar, ele pega a intriga e traz para a casa dele para aumentar a intriga. Você já viu aquelas famílias almoçando? É a roda de família. Aí começam a falar de um parente. Nossa, irmãos, é uma cena, né? É uma cena. Eu fico olhando essas coisas e falo, meu Deus, eu vim para comer ou vim para, né, para colocar, lavar a roupa suja, né? Da família inteira. Irmãos, tira dos seus dias intriga, fofoca, mal entendidos. Essas coisas só minam a família. Já viu aquelas pessoas lá na roda do trabalho falando mal dos outros? Nossa, irmão, é um negócio, né? As rodas falando mal do chefe. Vergonhoso, né? Para um crente isso é vergonhoso. Porque o crente ele é um canal de bênção. Tira da tua vida essas coisas. Você vai ver que vai melhorar a sua vida supimpa. Vai dormir bem, irmã, em casa. Irmão, você vai dormir tranquilo. Quando você parar de trazer as intrigas de outros para dentro da sua casa. Algo simples, né? Olha o que no livro de 1 Reis fala. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Jezabel é o típico caso da má influência. Acabe estava lá, era rei de Israel, e a mulher ali, ó. Podia ser o contrário também, mas um influenciando o outro para o mal. Irmão, tenha à sua volta pessoas para te ajudar, não para te derrubar. Infelizmente, eu digo, nem todos que estão à sua volta querem o seu bem. Nem todo mundo que está ao seu redor, falando com você, tendo uma aliança com você ali, de trabalho, familiar, seja onde for, quer o seu bem. Infelizmente eu digo isso. Então você precisa separar. Pegar o que é bom para você e o que não é bom você coloca para fora. Entende, meu irmão? Mas se livre dessas coisas. Se livre disso. Paulo, ele tinha um grande problema com a igreja de Coríntios. Coríntios tinha todos os dons. Coríntios era uma igreja espetacular nesse sentido. Mas Paulo teve muito problema lá. Por quê? Eles eram carnais. Brigas. Você já viu aquelas igrejas que tem brigas? Família que tem briga. Então, meu irmão, isso é o típico caso da carnalidade. Que o Espírito Santo de Deus te dê maturidade espiritual. Maturidade espiritual para saber lidar com essas questões do dia a dia. Que são difíceis às vezes. Muito difíceis às vezes. Mas que o Espírito Santo de Deus te dê sabedoria para isso. O nosso grande foco, ele tem que estar em ações e atitudes que possam ajudar os crentes a amadurecer a sua fé. E devemos ter isso uns para com os outros. O foco da igreja, o meu grande trabalho como pai, da Denise como mãe, é produzir nos nossos filhos a maturidade. Eles têm que ser maduros. Eles estão crescendo, eles precisam. Nós devemos entender uma coisa muito simples, que os filhos, eles são como flecha, são lançados para atingir um alvo. A palavra fala que os filhos são como uma flecha na mão do guerreiro. E elas vão para atingir um alvo. Não geramos filhos para a perdição. Os seus filhos, os nossos filhos, são uma bênção. Geramos os nossos filhos para a salvação. Em Deus faremos proeza, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo nos deu toda a condição de termos uma família abençoada. Às vezes, irmãos, nós olhamos para a família e pensamos assim: não vai dar muito certo esse negócio. Está indo pelo caminho errado. Mas, irmão, aqui eu quero declarar sobre a tua vida, sobre a tua família, a bênção do Senhor. No nome de Jesus.
né? Tem um ditado popular que diz assim, que pau que nasce torto, morre torto. Mas nós conhecemos um Deus que pode endireitar todas as coisas. Todas as coisas Ele pode endireitar. Amém, meu irmão? A igreja, ela é o agente de Deus para abençoar a sociedade. A igreja é um lugar de abrigo. Jesus Cristo, no capítulo 17 de João, Ele fez uma oração por aqueles que ainda iriam crer no Evangelho. Orou por nós. O bispo Rony falou de um princípio aqui, que nós pregaríamos o Evangelho em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, começando na nossa família. A família, ela é a base da pregação do Evangelho. Ela é a base para ganharmos as pessoas para Jesus. E o Senhor quer ganhar a nossa família. Você pode pensar assim, eu sou o único crente na minha casa. E eu digo aqui no nome de Jesus, se você é o único, Deus escolheu a pessoa certa. Porque através da tua vida, Ele vai levar pessoas ao Senhor Jesus. Então, meu irmão, pregue, simplesmente pregue dentro da sua família. Vamos fazer um exercício aqui? Edificar uns aos outros? Podemos perceber isso no que podemos fazer dentro da nossa casa para edificar um ao outro? Mães, pais, filhos, o que fazer para edificar o meu lar? Porque às vezes o filho está ali, só usufruindo, né? Ah, é problema do meu pai. Não, isso aí é com a minha mãe. É problema dos dois. É ou não é? Solteiros, né? Mas os filhos podem fazer muito dentro de casa. A palavra de Deus diz o seguinte: honra o teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Minha filha um dia me perguntou assim: pai, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer na minha vida? Tá, aquelas coisas, né? Eu falei, nessa sua atual fase, você vai fazer o seguinte: você vai ser uma boa filha. Vai obedecer sua mãe, você vai me obedecer. Vai estudar. É o papel dela. Ser boa filha é estudar. Conforme ela for crescendo, né? A coisa vai mudando um pouquinho e ela vai tendo as responsabilidades. Os filhos dentro do lar, eles têm que ser uma bênção. Eles devem ser um canal de bênção para ajudar os pais. Porque, vamos falar a verdade, os pais são apenas os jovens um pouquinho mais velhos. É ou não é? Irmão, não tem manual para ser pai, viu? Vou te dar a dica, irmão. Não tem manual assim. Você vai chegar lá e vai ser assim. Você vai ter que ir na raça aprender. Minha irmã, não tem um manual assim, como ser mãe e tal. É a mãe que não sabe ser mãe, é o filho que não sabe ser filho, e a vida vai tocando. E você vai no dia a dia. Com a ajuda, né? Com a sua inteligência, você vai chegar lá. Mas os filhos, eles podem ser uma bênção na vida dos pais. Como que um marido ele pode ser bênção no lar? Como que a esposa pode ser bênção no lar? E aqui eu quero dar 4 conselhos. Tem alguém dormindo aqui na igreja? Já são, né, quase 20 horas. Às vezes quando eu vejo os irmãos assim, ó, eu fico preocupado. Sabe, irmãos? Fala para a pessoa do seu lado aí: irmão, não vai dormir, irmão, não vai dormir. Podemos edificar uns aos outros na família, sendo agentes de harmonia no lar. Vou fazer uma pergunta, responda apenas para você. Você é um agente de harmonia ou de desagregação dentro da sua casa? Responda apenas para você. Não faz assim no seu marido e fala: e aí, sou harmonia, não sou? Com certeza concordarei. Mas e aí? Se fôssemos assim, né, fazer uma entrevista lá, qual o seu papel? O que você tem feito bem? Como ser uma pessoa, né, um agente de bênção dentro do lar? Olha o que a palavra de Deus fala. Esse conselho é muito bom. Olha o que a palavra de Deus fala. Porque todos tropeçam em muita coisa. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito. E poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios
nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também nas naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que o governa. Assim também, a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede qual grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamado pelo inferno. Isso está em Tiago 3. A língua. Se controlássemos melhor a nossa língua, irmão, eu acho que aí uns 99% dos nossos problemas estariam diminuídos. Sim ou não? Sim. Nossa, você ouviu um amém feminino, né? Meu Deus, isso é um sinal. Isso é um sinal, né? Às vezes a patroa chega em casa, né, irmão? E aí a gente já começa, né? O discurso, né? Às vezes o maridão chega em casa, né, irmã? E aí a gente já começa com o discurso. A gente não refreia. Fala sem controle nenhum. Vou avisar os irmãos aqui, viu? Ano que vem é eleição. As famílias estão em perigo. Lembra a última eleição? Irmãos, era um negócio assim, era um circo, né? Aí tinha os grupos de família, né? Meu Deus do céu, quantas famílias não se falam mais desde a última eleição, né? Opiniões, e vão colocando, e vão escrevendo. Cuidado, irmão. Cuidado com o que você fala dentro de casa. Cuidado com as suas palavras. Uma palavra lançada, ela não volta. Ela não volta. Uma palavra má colocada, ela não volta. Tome muito cuidado com o que você diz, com o que você declara sobre a vida dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido. Tome muito cuidado com isso. Tenha sabedoria para controlar a si mesmo. Lembra que nós falamos, que Paulo falou para Timóteo? Cuida de ti mesmo. Cuida da doutrina. Porque você está em casa, uma palavra má colocada, você acaba com tudo. Você já detona muita coisa. E a coisa vai. E uma coisa que muitas vezes nós fazemos, irmãos, é não controlar. Não temos autocontrole. Porque assim, bateu, levou. Eu não levo o desaforo para casa. Eu não tenho sangue de barata. É assim. Né? Eu não levo o desaforo para casa. E aí, irmãos, tudo vai por água abaixo. Permita que o Senhor Deus controle a tua vida. A palavra de Deus fala que a palavra que tem ali um tom certo, você muda uma situação. Olha o que o texto falou. Uma pequena chama, ela pode fazer perder um bosque inteiro. E eu quero te lembrar que esse bosque é a sua família. Se você mesmo é o agente que está colocando fogo dentro de casa, não adianta vir para a igreja. Não adianta. Pastor, ora por mim. Você já detonou tudo. Aí eu vou, pastor, lá apagar o incêndio. Você mesmo fez. Eu mesmo fiz. Devemos tomar cuidado com essas coisas. Que Deus te dê sabedoria nesse sentido, viu, irmão? Porque dentro de casa, a palavra bem usada, o tom bem usado, ele pode mudar uma vida. Eu lembro muito bem dos conselhos que meu pai me dava. Todas as vezes que eu não ouvi meu pai, eu me dei mal. Todas as vezes que eu ouvi para decisões fundamentais, eu me dei bem. O conselho, o falar na hora certa, do tom certo. Infelizmente, irmãos, a gente não sabe o que passa no coração do outro. Nas muitas visitas pastorais, eu lembro que isso aconteceu já há bastante tempo, né? Há anos, bastante tempo. Uma irmã, eu fui fazer uma visita, uma família, aí tinha a irmã e a filha, né?
E aí, a irmã disse assim, para mim, estava a Denise lá e tal, falou assim, ô pastor, a minha filha me conta tudo. Aí eu estava olhando nos olhos dela, aí eu dei uma desviadinha assim para olhar da filha dela. Aí a menina assim, ó. Minha filha me conta tudo, eu sei tudo o que acontece para ela. Não sabe. Eu não sei. O que passa no coração do outro, nós não sabemos. Desculpa te falar a verdade, irmão, te trazer esse choque de realidade. Mas o que passa no coração do outro, a gente não sabe. Mas você pode ser um agente de bênção dentro do seu lar. Você deve ser esse agente dentro do seu lar. O segundo ponto aqui é podemos edificar uns aos outros na família, vivendo uma vida digna do chamado de Deus. Olha o que Paulo fala em Efésios 4. Exorto-vos, pois, prisioneiro que sou da causa do Senhor, que leveis uma vida digna da vocação a qual fostes chamados, com toda a humildade, amabilidade, com grandeza de alma, suportando mutuamente com caridade. Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Irmão, mais do que ler a Bíblia em casa, às vezes o filho, ele lê a Bíblia através de nós. As pessoas estão vendo o que estamos fazendo. Não pense eu ou você que dentro da sua casa, como o bispo falou aqui, o primeiro que te conhece é a sua mãe ou o seu pai. Ele vai passar um pano ali e falar, não, é uma boa filha, é um bom filho. Mas será mesmo? Será mesmo que se ele olhasse com um olhar neutro, ele falava, tá pisando na bola. Malcriado. Egoísta, né? Por aí vai. Não pense, nós, irmãos, que as crianças em casa não estão vendo o que a gente faz. Estava eu lá no encontro, com os amigos da faculdade, aquele grupo da faculdade, anos sem ver, gente, vamos nos ajuntar. Foi até aqui em Guarulhos. Aí chegamos lá, nos encontramos, filho para lá, filho para cá, eu com os meus, o grupo ali. Aí daqui a pouco um amigo meu puxou uma sacolinha, chamou os caras, vem aqui no cantinho. Aí puxou umas taças, aí puxou uns vinhos e tal. Aí eu pensei na hora, uma bela oportunidade, né? Uma bela oportunidade para fazer o certo. Aí fiquei na minha lá, os caras beberam e tal, eu ali, não precisa e tal. Depois, em casa, um pivetinho desse tamanho aqui, falou para mim, ô pai, o que vocês estavam fazendo ali? Vocês estavam bebendo? Eu vi que você não bebe, né, pai? Irmão, não estou falando que quem beber vai para o inferno não, tá? Mas eu estou falando, se você tirar isso da tua vida, você já tirou uma sarna para se coçar. Porque eles estão vendo. Eu não bebo nada, porque eu não quero dar esse exemplo para os meus filhos. Se amanhã ele fizer, né, foi porque eles aprenderam sozinhos, não porque aprenderam comigo. Vale muito esse esforço para tirar essas coisas, uma sarna a menos para eu me coçar na minha vida. Mas agora, irmão, você é você. Entende? Eles estão vendo, estão monitorando a gente o tempo todo. Eles sabem o que nós vemos na internet. Porque na maioria das vezes eles usam as mesmas coisas que a gente. Pega meu celular, minha filha pega, meu filho pega, minha esposa. Eles sabem. Veja bem, irmãos, como andamos. A humildade, o texto fala sobre a humildade, que é reconhecer os seus erros. Aquela questão que muitas vezes o pai e a mãe, o ente familiar, ele tem dentro de casa, de ter razão. Eu tenho razão. Né? Vou para o meu quarto. Você reparou como hoje eles têm quarto? Irmãos, na época dos meus pais, 10 irmãos, você acha que alguém tinha quarto? Pergunta para o Bispo Rony lá, esses irmãos que ele falou. Cada um tinha um quarto ali, né? Eu vou para o meu quarto, bate a porta do quarto. Não tinha. Então, pedir desculpa, falar que está errado, não é nenhum desmérito para ninguém. É ou não é? A humildade, pedir perdão. Dentro dos nossos lares, dentro da igreja, nós devemos ser amáveis.
Sabe aquela pessoa que é ácida? Meu Deus do céu, e faz questão. Às vezes a personalidade da pessoa é mais assim, né? Mais seca, mais direta e tal, não tem problema. Mas sabe aquela pessoa que faz questão? É chato, é insuportável, e parece que gosta daquilo. Parece que faz questão de chegar e poluir tudo. Irmãos, não devemos ser assim. O Senhor Jesus, Ele nos fez amáveis. Mesmo, né? Os mais trocudões aí, os mais rústicos, Deus te fez também para ser uma bênção no meio. Como nós devemos aprender a tolerar os erros, ter paciência com os erros. Irmão, parece que é tudo ferro e fogo hoje em dia. A pessoa pisou na bola, irmão, você não vai perdoar, você vai para cima. Como falta a paciência dentro do lar, é ou não é? Como falta a compaixão dentro da igreja, às vezes, né, irmãos? O mundo, ele aceita tudo, mas não perdoa nada. E a igreja é um lugar de recomeço, é um lugar de perdão, é um lugar onde as pessoas têm que vir e serem recebidas o tempo todo. Ah, pisou na bola, vai para o inferno agora. Ô irmão, não é assim. A palavra de Deus nos fala para sermos pacificadores, para pegarmos uma causa que é muito difícil, algo que não tem mais conserto, você coloca aqui na sua mesa e você promove a paz. Dá certo sim, é possível sim. Porque Jesus, Ele faz novas todas as coisas. Viu aquilo que o bispo Aguinaldo disse? Não importa o momento, se é em casa, se é no caminho ou se é lá no final, Jesus Cristo pode mudar. E somos esses canais para promover isso. Temos cultivado dentro de casa a bênção do Senhor, a harmonia familiar? Temos sido humildes verdadeiramente? Sim ou não? Responda para você mesmo. Você tem sido um pacificador ou alguém que está chegando lá e sempre promovendo a guerra dentro da casa? Está tudo em paz, aí você chega a vir uma guerra. O terceiro ponto, e nós já estamos indo para o final, é que podemos edificar uns aos outros na família, incentivando o cultivo de uma espiritualidade sadia no lar. Se queremos construir uma espiritualidade sadia na família, precisamos aprender como Jesus. E um texto que ele usou para isso foi o Sermão do Monte, um dos textos mais bonitos de toda a Bíblia. Jesus, ele nos dá um exemplo de muitas questões lá. Vou citar algumas. Sinceridade. Sinceridade é o oposto da hipocrisia. Muitos filhos hoje estão se afastando da igreja porque não suportam ver a hipocrisia na vida dos seus pais. Isso é triste. Sabe aquele cara que é uma coisa em casa, chega na igreja e ela é outra? Irmão, se eu tiver que abraçar minha filha, eu vou abraçar aqui, vou abraçar na minha casa. Se eu tiver que corrigir ela também, não pense que não farei. Farei. Você deve ser o mesmo dentro da sua casa e fora da sua casa. Ou nós estamos aqui sendo agentes. Eu sou um agente secreto de Jesus, mas aí lá eu sou uma coisa, aqui eu tenho que dar o exemplo. Irmão, para com isso. O que sou, sou. O que somos, somos. Não vamos poder esconder muito tempo isso aí. Então o que eu sou dentro da minha casa, eu tenho que ser aqui. O mesmo Silas que trabalha é o mesmo Silas pastor. Não tem outro Silas. O mesmo Silas que olha o celular aqui dentro da igreja é o mesmo Silas que olha o celular dentro de casa. É o mesmo. A mesma coisa, os mesmos conteúdos. A mesma leitura. É a mesma coisa. Devemos ter isso dentro de nós, a sinceridade. Devemos ser o que somos. Jesus nos ensinou a respeito disso. Devemos praticar a piedade. Ela é um conceito profundo que se refere à devoção sincera e à prática da fé cristã. O mesmo Deus que você prega no púlpito é o mesmo Deus que você prega dentro de casa. O mesmo Deus que faz milagre aqui no púlpito é o mesmo Deus que vai fazer milagre dentro da sua casa você pregando. É a mesma coisa. O mesmo Deus que está aqui é o mesmo Deus que está na sua casa. É o mesmo Deus que vai no carro com você, que vai no transporte público com você, que quando você estiver lá com problema no trabalho, é o mesmo Deus, o mesmo culto.
Costumamos dizer que o culto não é agora. Agora é o grande momento. Mas o culto começa amanhã, 5 horas da manhã. Para todos nós. O mesmo Deus, a vida de piedade, de sinceridade, de dependência de Deus. Os filhos, eles percebem quando seus pais são piedosos e são edificados na fé, são exemplos dos pais. Eu leio a Bíblia, mas dentro de casa meu pai nunca me disse assim: tá de castigo, vai ler a Bíblia. Todos os dias eu via meu pai pegando o livrão lá, a Bíblia, lendo. Todos os dias. Eu leio a Bíblia porque meu pai lia a Bíblia. Porque ele me ensinou dessa forma. Eu falei uma vez lá na Ponte Rasa lá, sabe que hoje, né, quando a gente liga para os pais, é tudo por vídeo, né? É bem interessante, né? Você liga para sua mãe, você liga por vídeo e quer ver, né? O que está acontecendo. Aí eu liguei para ela. Ô mãe, o que está acontecendo aí? Está tudo escuro, o que aconteceu? Acabou a luz aí? Ô menino, eu estou orando. Estava lá ajoelhado orando. Todos os dias ela faz isso. E aí o Silas não consegue, não tem tempo, dói o joelho, dói a coluna, né? Irmãos, o exemplo faz toda a diferença dentro de casa. O exemplo faz toda a diferença dentro da igreja. Dentro da igreja faz toda a diferença. E o último ponto que eu quero mencionar aqui para os irmãos é que podemos edificar nossa família, favorecendo a maturidade integral uns dos outros. Paulo escreveu: antes, crescei na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Edificar uns aos outros, há de tornar a família forte, firme e sólida. Responda para você mesmo, apenas para você. Dentro da sua casa, você ora com seu filho? Dentro da sua casa, você tem um momento lá de leitura da palavra, de ensinar a palavra? Para você mesmo. Você promove isso dentro da sua casa? Por que que, como crentes, nós não temos feito esse exercício? Irmão, todo crente tem que ter o seu momento de reunir a família e falar da palavra. Todo crente precisa disso. Toda casa precisa fazer isso. Pegar lá as crianças. Vou falar um texto bíblico. Quando você está jantando, falando da palavra. Quando você está indo viajar, falando da palavra. Citar a palavra. Falar por que que você faz as coisas assim. Por que que a sua decisão, na sua casa, com a sua esposa, com o seu esposo, no seu núcleo familiar, por que que vocês tomaram essa decisão? Porque a Bíblia fala assim. A Bíblia fala assim. Os filhos, eles precisam entender a importância que a palavra tem para nós. Os filhos, a casa, ela precisa estar edificada dentro da palavra de Deus. E aqui, irmãos, eu quero gastar um pouco mais de tempo para falar sobre esse assunto. Porque dentro de casa hoje, meu irmão, eu não sei, é um negócio. Aí tem tela para tudo que é lado. Aí cada um tem a sua tela. Aí você vê crianças assim, pequenas, que já tem um Instagram, que já tem um negócio. Eles mesmos postam. Eu fico olhando e falando, que negócio é esse? Sabe usar um smartphone, sabe usar uma TV melhor que nós, mas não sabe onde é o livro de João? Não sabe diferenciar Novo e Velho Testamento? Gente, o que nós estamos ensinando para nossas crianças dentro da nossa casa? Eu fico assim abismado, irmãos. Como muitas vezes as pessoas sabem a escalação do seu time, sabe a escalação do 1 ao 12, do 1 ao 11, dos ministros do Supremo, sabe de tudo, sabe dos políticos, sabe de tudo, sabe o que acontece lá na fofoca, na novela, no filme, na série, mas não conhecem a Bíblia. É impressionante. Eu acho que nós precisamos virar esse jogo. Eu acho que nós precisamos entender de uma maneira profunda o relacionamento familiar começa na base que é a palavra de Deus. Podemos mudar esse jogo, podemos virar, podemos verdadeiramente estruturar as nossas famílias na presença do Senhor.
falando com o pastor Cláudio ali antes do culto, eu penso no evangelho simples. Aí a pessoa pensa no evangelho, fumaça. Eu estava até brincando com ele lá, King the Power, né? Pensa no evangelho. Irmão, o evangelho é muito simples. É você chegar com seus filhos, orar com eles em casa, vir para a igreja com eles, para orar, buscar a piedade, falar que Jesus é a salvação e o resto é o resto. E Jesus, Ele vai dar aquilo que precisamos no dia a dia. Meu irmão, aqui eu quero encerrar e declarar sobre a tua vida a bênção na sua família. A bênção na família, ela começa quando mudamos a nossa atitude, quando mudamos o nosso pensamento. Quando mudamos coisas simples no dia a dia. Que Deus possa fortalecer a sua vida. Que Deus possa te fazer um homem sábio dentro de casa, uma mulher sábia dentro de casa. Que possamos ser filhos abençoados. Que possamos ser filhos que honrem os seus pais. Homens que amem as suas esposas. Esposas que estejam ao lado dos seus maridos. É muito simples. É muito simples. Que possamos viver a palavra. Sobre o ministério do pastor Cláudio, sobre sua família, eu quero aqui declarar a bênção do Senhor Jesus Cristo. Quero declarar prosperidade sobre essa igreja, no nome de Jesus. Quero declarar toda a provisão que vocês precisem, que vocês possam precisar aqui. O Senhor Jesus, Ele vai suprir no nome de Jesus. Vamos nos levantar, vamos orar. Eu quero orar pela tua vida. Quero aqui declarar a bênção do Senhor sobre os teus dias. O Ricardo, ele citou algo aqui que é bem interessante. Uma família, duas irmãs com seus temperamentos diferentes. Né? Duas mulheres que tinham seus temperamentos diferentes. O temperamento a gente não muda, a gente sabe disso. A gente pode aprender aqui, aprender ali, mas seremos o que somos. Somos o que somos. Aprendemos ali e aqui. Mas, meu irmão, quando nós damos passos com direção ao Senhor, a coisa muda. Eu estou falando aqui de uma mudança de atitude. Eu entendo que todos que estamos aqui, temos as nossas famílias, as nossas casas, e às vezes, irmãos, é tão difícil, é tão, né? O cotidiano é tão complexo. Mas aqui, eu quero te desafiar a você ter as mudanças que você sabe que você precisa ter dentro de casa. Pequenas mudanças. Menos isso e mais Bíblia. Não estou falando para você não ter o celular. Você pode ler a Bíblia no celular. Menos outras coisas, mais Bíblia. Menos outras coisas, mais oração. Menos qualquer outra coisa e mais tempo para a sua família. Quando nós falamos em tempo, nós falamos em tempo de qualidade e tempo em quantidade. Às vezes o que os filhos mais precisam é tempo para você ficar ali do lado, sem fazer muita coisa. Só ali, ouvindo, falando um pouquinho. É ou não é? Se concentre naquilo que é fundamental, naquilo que é principal. Você precisa ganhar dinheiro, estudar, fazer um monte de coisa? Sim! Mas cuida bem da sua família. Eu estou falando de coisas simples, que não vai exigir nada do que você já não tenha, nada do que você já não possa fazer. Se dedique, e Deus, Ele vai abençoar a sua família. Eu creio no nome de Jesus. Eu creio no nome de Jesus. Ore comigo. Pai Santo, Pai amado, mais uma vez na Tua presença nós queremos Te agradecer, porque a Tua palavra ela é perfeita. A Tua palavra ela muda as nossas vidas. Senhor, nesta hora, eu quero aqui declarar sobre a vida do pastor Cláudio Salustiano e da sua família a Tua bênção. Visita, Pai, o Teu servo, visita a casa do Teu servo. Declaro, Pai, a bênção do Senhor sobre esta igreja, sobre esta liderança, sobre cada irmão e cada irmã que está aqui se dedicando à Tua palavra. Pai Santo, declaramos a Tua bênção sobre cada família aqui representada, e até onde a nossa voz chegar, que possa ver a Tua bênção, Senhor. Senhor, dá sabedoria.
para os filhos. Dá entendimento, Senhor. Dá entendimento para que possamos viver à luz da Tua palavra, honrando os nossos pais. Senhor, visita a cada irmão, a cada irmã, no seu núcleo familiar. Abençoa, Senhor. Dá sabedoria, dá entendimento. Afasta tudo que não tem te agradado. Espírito Santo, nos lembra da Tua palavra. Nos lembra, Senhor, do dever simples de cuidar da nossa família, de vivermos humildemente na Tua presença. Senhor, guarda as crianças de todo o mal. Livra os pequeninos de todo o mal. Livra os jovens de todo o mal. Quantos pratos, quantas influências têm se levantado para deturpar, para distorcer a Tua palavra. Senhor, nos dá o entendimento, nos dá o equilíbrio certo, Pai. No nome de Jesus, livra cada casal. Livra, Senhor, de todo homem violento, de toda mulher violenta. Livra de todo mal, Senhor. Que possamos ser bons administradores dos recursos que o Senhor tem nos dado. Do tempo que o Senhor tem nos dado. Do tempo em família. Nos dá sabedoria, Senhor. Porque a família precisa de Ti. Precisa voltar ao primeiro amor. Nós precisamos cuidar do maior bem que o Senhor tem nos dado. Senhor, que possa haver uma saúde espiritual sobre cada um. Que cada pai, servo Teu, possa cuidar de si mesmo na palavra. Que possa haver, Senhor, livramento. Guarda de todo mal. Livra de todo ataque do inimigo, Senhor. Que todas as prisões que caiam por terra no nome de Jesus. Que tudo que o inimigo tem armado contra as famílias, ó Pai, que caia por terra no nome de Jesus. Nós repreendemos toda enfermidade, nós repreendemos toda divisão, todo agir do adversário contra as famílias, que possam cair no nome de Jesus, mas que possamos ver crianças saudáveis, crescendo espiritualmente, fisicamente, intelectualmente na Tua presença, que possamos ver jovens restaurados, compromissados com a Tua palavra,